Boa noite a todos os amigos que nos assistem aqui pelas redes sociais. Hoje iniciamos de forma ao vivo o nosso novo conceito em noticiar, o São Miguel Agora, trazendo o quadro Conversa Afinada, um quadro que a gente já vem gravando há bastante tempo, mas sempre em off. E hoje a gente traz esse quadro para a gente debater com a nossa população, população de São Miguel Tapuí, também de toda a região, esse quadro online ao vivo, e a gente quer sim a participação de toda a população de São Miguel Tapuí, também região. E hoje nós trazemos um tema que está sendo recorrente nos últimos dias em São Miguel do Tapuio. É um tema meio que polêmico, mas também é um tema onde a gente trouxe essa entrevista de hoje para trazer algumas explicações e também para informar a população. O nosso convidado de hoje, ele é o Dr. José Maria, ele é advogado e também especialista em direito eleitoral e também administrativo, que vai contribuir aqui com a nossa live de hoje, nossa primeira live nesse formato. Durante toda a semana, vários outros temas serão discutidos aqui de forma ao vivo e com certeza com a participação de nossa população, de todos os internautas que acompanham o portal São Miguel Agora, acompanha aqui a nossa página no Facebook. Doutor José Maria, eu queria que o senhor se apresentasse aqui para os nossos internautas. Já estou vendo que tem muita gente já interagindo aqui com a nossa live. O nosso boa noite a você. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Eu estou com muita honra participando deste momento, junto com a população do município, com os ouvintes, os telespectadores. E num momento importante, nós estamos vivendo um ano eleitoral, onde, apesar das dificuldades que a pandemia nos impõe, nós temos que seguir as regras da legislação eleitoral importante, as eleições de 2020. Você me convidou para abordar um tema importante, que é condutas vedadas aos agentes públicos. É muito importante, principalmente porque, além de ser um ano eleitoral, é um ano atípico em função dessas questões que nós estamos vivenciando da pandemia, do distanciamento social. Portanto, nós vamos abordar aqui, eu não sei exatamente o tempo que eu tenho disponível, mas é um tema que requer algum tempo para a gente explanar e a população ficar consciente de como fiscalizar, de como cobrar do seu candidato, que ele inicie a vida política cumprindo já o que determina a legislação eleitoral, já desde quando ele é candidato. De já o nosso agradecimento pela sua participação. Qual é o tempo que nós vamos ter aí disponível? Só para eu me organizar aqui. A gente tem é a nossa primeira live, a gente tem 30 minutos, 40 minutos aqui, decorrendo aqui da nossa internet, se ela permitir. A gente pode ir até um pouquinho mais, para a gente discutir e deixar bem claro vários questionamentos que a gente tem e também que a população de São Miguel do Tapuio tem em relação à questão dessas condutas. E também informar aos candidatos, aos pré-candidatos que estão concorrendo, que estão pretendendo concorrer às eleições neste ano de 2020. Primeiramente, queria fazer a apresentação do tema, como o doutor José Maria já falou, o nosso tema, condutas vedadas nas eleições de 2020, que em virtude das eleições municipais deste ano, políticos e agentes públicos devem observar uma série de condutas vedadas pela legislação eleitoral. Esse é o nosso ponto. Obedecendo o calendário eleitoral, desde o dia 1º de janeiro de 2020, a informação que a gente tem, uma série de condutas vedadas a agentes públicos já estão valendo. É bom que as pessoas se atentem para isso. Já está valendo uma série de várias condutas estão vedadas. O objetivo é dar igualdade de oportunidades na corrida eleitoral e evitar a prática de atos por agentes públicos, candidatos ou não, em todas as esferas da federação, que possam ser questionados como indevidos nesse período. As eleições municipais estão previstas para ocorrer no dia 4 de outubro, no primeiro turno, e no dia 25 de outubro, no segundo turno, se houver. Como a nossa temática ela requer um certo conhecimento, por isso que a nossa entrevista de hoje é com o doutor José Maria, como eu já falei, ele é advogado, também especialista em direito eleitoral e administrativo. Esse é o nosso tema. Doutor, a escolha do tema ela foi oportuna, principalmente porque em São Miguel Tapuio nós já tivemos divulgado nas redes sociais
por alguns pré-candidatos é a questão de algumas práticas que são indevidas por conta de gestores ou então de pessoas ligadas à questão da funcionalidade pública, com práticas que não são leais quando se diz respeito à questão do pleito eleitoral deste ano. Então, e a gente começa essa entrevista perguntando ao senhor quais as principais práticas que o senhor classifica como habitual e que estão vedadas pela legislação eleitoral neste ano de 2020, desde o dia 1º de janeiro. Bom, Felipe, em primeiro lugar, você já introduziu aí o tema. E a Lei 9.504 de 97, que é a Lei das Eleições, atribui a um conjunto de ações que são proibidas no ano eleitoral e com mais enfoque nos 3 meses que antecedem o pleito, porque essas ações possuem a capacidade de interferir no equilíbrio das eleições, afeta a igualdade de oportunidade entre os candidatos. Essas condutas, previstas no artigo 73 até 78 da Lei Geral das Eleições, que é a lei que eu falei agora há pouco, a Lei 9.097, elas prevêem punição e multa entre R$ 5.320,50 até R$ 106.000, que podem, inclusive, ser duplicadas, além da cassação do registro de candidatura ou do diploma, se o candidato é eleito, e da inelegibilidade. Então, os agentes públicos têm que tomar muito cuidado com relação a essas condutas, sob pena de ter essas sanções que eu acabei de falar aqui. Mas quem são os agentes públicos? Inclusive, a lei eleitoral ele traz a definição de quem é agente público para efeito dessas condutas. E agente público é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, temporariamente, com remuneração ou sem remuneração, seja por eleição, por nomeação, por designação, contratação, ou de qualquer forma esteja investido de algum vínculo com o poder público, um mandato, um cargo, um emprego, nos órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta. Ou seja, desde o prefeito, desde o governador do estado, presidente, governador, prefeito, secretários, os assessores, até o estagiário, o contratado, mesmo que a título precário, até o estagiário, para efeito de lei, se ele está investido na função pública, ele é considerado agente público para efeito dessa lei. Mas a gente pode separar os agentes políticos, que são o presidente da República, governador, prefeito e os vices, né? Além dos ministros no âmbito federal, os secretários no âmbito estadual e municipal, e também senadores, deputados estaduais, deputados federais e vereadores. Esses são os agentes políticos. Os servidores titulares de cargo público, servidor efetivo, né? Como eu já falei, os empregados, que não são efetivos, mas que possam ser de alguma forma esse vínculo, gestores de negócio, estagiário, ou seja, qualquer um que tenha qualquer vínculo contratual à administração. Então, todas essas pessoas estão sujeitas às penalidades impostas pela legislação se desobedecerem o que estabelece a legislação eleitoral. Os principais pontos das condutas vedadas estão no artigo 73 da Lei 9.504 de 97. Em algum momento, a lei traz que a vedação é expressa nos 3 meses que antecede o pleito. Em outras situações, ela é durante qualquer tempo do ano eleitoral. Como, por exemplo, eu vou seguir mais ou menos topograficamente o que diz a lei, né? Ela começa com relação à propaganda de produtos que tenham concorrente no mercado. Não é muito o caso que aplica aos municípios. Elas são vedadas nos 3 meses que antecede o pleito, porque a publicidade dos atos institucionais ela tem uma regulamentação própria e, para não desequilibrar, além de desequilibrar o pleito também, ela não desequilibrar também a livre concorrência do mercado. Então, essa propaganda feita pelo poder público, ela é vedada nos 3 meses que antecede o pleito. Não tem muito o que falar a respeito disso, porque na eleição municipal,
a gestão do costume, com exceção de um artigo que eu vou falar lá na frente, com relação à publicidade, nos 180 dias que antecede o pleito, esse artigo específico aqui não é o caso de se aplicar aos municípios. Mas, por exemplo, é vedado realizar no primeiro semestre do ano da eleição despesa com publicidade dos âmbitos públicos, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual ou municipal, em valor que exceda a média dos gastos do primeiro semestre dos 3 últimos anos que antecede o pleito. Nós estamos vivendo uma situação interessante agora, por exemplo, da pandemia. E aí o poder público tem que fazer muita publicidade para divulgar as ações que está fazendo com a pandemia, ou em alguns municípios, publicidade mesmo pelo candidato ser candidato à reeleição, começa a fazer muita publicidade das ações que a gestão fez no decorrer do último ano. Essa publicidade, se ela ultrapassar a média do que foi gasto no primeiro semestre dos 3 anos anteriores, é uma publicidade que caracteriza como conduta vedada. E o gestor que fizer essa publicidade irregular, ele pode ter a suspensão, além da aplicação de multa de 5 a 100 mil FIIs, pela conduta irregular. Dependendo da situação, do tipo de publicidade que ele faça, ainda pode ter também o registro de candidatura dele cassado. Então, muito cuidado com relação a essa publicidade, usar recurso público para fazer publicidade das ações. Essa publicidade tem que se equiparar à média dos 3 últimos anos que antecedeu o pleito. Esse semestre dos 3 últimos anos que antecedeu o pleito, sob pena de ser considerado como propaganda, como conduta vedada. Outro ponto importante é que nós vamos ver que é uma vedação lá mais para o período da eleição, o candidato não pode participar de inaugurações, por exemplo, nos 3 meses que antecede o pleito. A gestão continua normalmente a se desenvolver, mas qualquer candidato, seja gestor no mandato, que é candidato à reeleição, prefeito, vereadores, seja da situação ou de oposição, não pode sequer comparecer à inauguração pública nos 3 meses que antecede o pleito, ou seja, a partir do dia 4 de julho do ano da eleição do ano de 2020. Portanto, além disso, isso também é mais para perto da eleição, né, a partir de julho, não pode haver qualquer tipo de contratação de show artístico, de banda, de forró, qualquer tipo de show para animar inauguração pública. Eu já falei aqui que o gestor não pode sequer participar, mas para alavancar uma inauguração e dizer que a gestão está trabalhando muito, mesmo o secretário que ficou na pasta lá substituindo, que saiu para ser candidato, se ele quiser fazer uma festa para divulgar essa inauguração, também é vedado. Não pode qualquer tipo de gasto público nas inaugurações com esse tipo de atração. Um ponto agora aqui, que é os 2 pontos que eu reputo que requer mais atenção, os que eu vou falar a partir de agora. Por exemplo, isso é em qualquer tempo do ano eleitoral, que vai desde 1º de janeiro até a data da eleição, que é a utilização da máquina pública em qualquer circunstância para beneficiar candidato, partido político ou coligação, que a lei diz, é vedado ceder ou usar em benefício de candidato, partido político ou coligação bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta e indireta da União, dos Estados e do município. O que significa isso? Qualquer tipo de bem do município não pode ser utilizado desde janeiro, é proibido utilizar. Por exemplo, é possível que os pré-candidatos já podem fazer campanha, divulgar através das redes sociais, por exemplo, você sabe disso, a sua pretensão de ser pré-candidato. Eventualmente,
um secretário que estivesse no mandato, um coordenador que ainda pode estar no mandato, porque só precisa compatibilizar o coordenador, ou alguém do segundo ou terceiro escalão, com 3 meses que antecede o pleito. E esses gestores não podem, em hipótese nenhuma, por exemplo, utilizar um telefone institucional para divulgar propaganda da sua pré-campanha. A pré-campanha, nós sabemos que é possível ser feito, divulgar as pretensões pessoais da rede social, dizer o que pretende, enaltecer as suas qualidades na internet, no rádio, na televisão. Como agora nós estamos na pandemia, essa questão do distanciamento social, o que está sendo mais utilizado é na internet. Mas se o pré-candidato é um gestor e ele tem um telefone institucional, por exemplo, ele não pode fazer isso do telefone institucional porque está incorrendo nessa conduta aqui do artigo 73 da Lei 9.504. A internet, durante o horário de expediente, um servidor não precisa ser só um candidato, pré-candidato. Um servidor, por exemplo, ficar durante o seu horário de expediente disparando mensagens em favor de um determinado pré-candidato. Não pode agora e também não pode, muito menos na campanha eleitoral, fazer isso depois das convenções e depois iniciar a campanha eleitoral. Não pode, por exemplo, utilizar um carro da gestão, da administração, para ir fazer uma reunião lá, numa comunidade, se apresentar como pré-candidato agora, ou depois de registrar a candidatura, utilizar um bem, um veículo, ou qualquer tipo de bem, móvel ou imóvel, pertencente à gestão municipal, em benefício de um candidato. E a penalidade para esse tipo de conduta também é uma conduta grave, vai desde a aplicação da multa de 5 mil até 100 mil FII aos agentes responsáveis, ao partido político, ao candidato, à coligação, sem prejuízo de outra sanção, como, por exemplo, a cassação do registro de candidatura ou do diploma, caso ele já tenha sido eleito. Então, essa é uma conduta que, normalmente, muitos gestores praticam, muitos até desavisadamente, utilizando, não separa o público do privado. Eu sou gestor, aí alguém me liga para tratar da campanha durante o expediente, eu estou ali no horário do expediente tratando da campanha. A rigor, isso é uma conduta vedada, não pode ceder ou utilizar qualquer tipo de bem em benefício do candidato. Quais são as exceções para utilizar, durante o ano eleitoral, bens públicos em favor de um partido ou de candidato? A realização, por exemplo, da convenção, que pode se utilizar... Doutor... Ou não? Porque é muito comum a questão do assédio no trabalho. E a gente está vivendo isso no dia a dia aqui, e a gente acompanha que várias denúncias estão acontecendo, só que as pessoas não sabem como se posicionar diante disso. Onde uma pessoa ligada a uma gestão vai lá e coage um empregado, um funcionário, principalmente os funcionários temporários, né? O que a gente fala, que são contratados temporariamente. E eu queria que o senhor falasse sobre isso, se isso pode acontecer ou não. E o que diz a legislação eleitoral diante dessa situação da coação dos trabalhadores, principalmente os contratados temporariamente. Isso é um artigo específico da Lei 9.504, que é vedado nomear, contratar ou, de qualquer forma, admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens, ou ainda dificultar o exercício funcional, ou remover, ou transferir, exonerar servidor. Isso a pretexto, tem muitos gestores que fazem esse tipo de assédio, aí a pretexto que se o servidor, se o empregado não acatar a proposta do candidato, de votar no candidato que ele está indicando, de fazer uma transferência do local, se ele for efetivo, se ele for apenas contratado, ou exonerar, ou readaptar vantagens, ou diminuir salário, tudo isso são condutas, transferir, remover ex officio, tudo isso são condutas que são vedadas, são proibidas, que incorre quem fizer isso, o gestor que utilizar desse artifício para pressionar o servidor eleitor a votar no senhor em seu candidato, conduta que também gera a aplicação daquela multa, que vai até
100 mil FIIs, sem prejuízo das outras penalidades, quais seja a cassação do registro de candidatura, ou se ocorrer a eleição e ele for candidato a se eleger, a cassação do diploma, ou do mandato. Nesses casos, o servidor ele está amparado por essa legislação, o servidor não pode de jeito nenhum ser transferido ou ter sua função atrapalhada durante o pleito eleitoral, a pretexto de perseguição política, por conta de perseguição política que a gente chama no popular. Se o gestor fizer isso, o servidor pode procurar o Ministério Público, denunciar, fazer a notícia de crime eleitoral, porque isso aí se constitui também crime eleitoral, porque, e aí o Ministério Público, o partido político, pode, através de uma ação judicial eleitoral, com as devidas provas, logicamente, entrar com o pedido da suspensão da conduta e a aplicação da penalidade ao gestor, ao servidor ou ao candidato. Nem precisa ser um agente público. Pode ser, por exemplo, algum candidato que esteja sendo apoiado pela gestão pública e que está utilizando-se do seu relacionamento com o gestor público a pressionar determinado grupo de servidores para votar em si. Então, não é apenas o servidor ou o agente público que está proibido de fazer essa conduta vedada, mas também qualquer candidato, mesmo não sendo agente público, ele está equiparado a agente público no momento em que ele faz essa conduta, buscando de um Doutor, servidor... só uma pergunta. Ou não? Essa questão que o senhor está falando, que é vedado aos agentes públicos, está valendo desde janeiro, ou essa questão só vai valer faltando 3 meses aí para o pleito? Em relação a essa coação que pode existir. A coação é a qualquer tempo, mas, por exemplo, a transferência, a contratação e a remoção do servidor é nos 3 meses que antecede o pleito. A contratação de servidor concursado, por exemplo, é proibido contratar servidor concursado? Não. Desde que o concurso tenha sido realizado e homologado até 3 meses antes do pleito. Ou seja, o concurso tiver for homologado até 4 de julho de 2020, poderá ser contratado servidor. Mas, por exemplo, remover servidor ex officio, ou readmitir, ou suprimir vantagem nos 3 meses que antecede o pleito, é que é vedado. Agora, a perseguição política, de uma maneira geral, caracterizada com o efeito de, olha, ou você vota no meu candidato, eu vou lhe transferir lá para a zona rural. Isso aí, qualquer tempo do ano eleitoral, já é uma conduta vedada, não só nos 3 meses que antecede o pleito. Mas nesse caso que o senhor citou, no caso o servidor sendo efetivo, mas sendo um servidor também contratado temporariamente, no caso se isso acontecer, essa coação, sendo que chegue uma pessoa e pergunte para um funcionário temporário, ou você acompanha candidato que é apoiado pelo grupo, ou então você vai perder seu emprego. Isso pode agora, ou só naquele período dos 3 meses que antecede o pleito? Também não pode desde já. Como é que isso... Ele se equipara para efeito legal a um servidor, né? Então, a qualquer tempo, isso aí é uma conduta que até se enquadra num artigo do Código Eleitoral que tipifica essa questão da captação ilícita do sufrágio. Você prometer ou em troca de voto alguma vantagem, exigir de alguém, dar alguma vantagem a alguém, ou exigir o voto em relação a alguma vantagem que esteja sendo dada a uma pessoa. Então, é a qualquer tempo, porque está tipificado não só como conduta vedada, mas também como crime eleitoral de captação ilícita de sufrágio. E, por fim, eu queria colocar aqui uma outra questão que está sendo muito... Eu queria só mais uma pergunta, doutor. Só mais uma pergunta em relação a isso. Como o funcionário, se ele for coagido, ele deve agir diante dessa situação?
que ele deve fazer no momento que ele está sendo ali coagido, recebendo essa pressão por parte de alguém para que acompanhe um determinado grupo político? O que ele deve fazer? Bom, o importante é que ele reúna provas, né? Primeiro tem que reunir provas, ele pode, se é uma conduta reiterada, pode gravar de alguma forma, já que ele está sendo vítima de uma coação, essa gravação é lícita, ele pode gravar, ou se ele tiver testemunhas da situação, pode levar a situação, seja através do partido político dele, entrar com a representação eleitoral, no caso agora é uma ação de investigação judicial eleitoral, ou dar notícia do crime para o Ministério Público Eleitoral para tomar as providências, para, como fiscal da lei, apurar a conduta para verificar se realmente houve um crime e penalizar o responsável pela conduta nos termos da legislação eleitoral. E uma outra questão que é corriqueira agora no ano eleitoral é a distribuição gratuita de bens e valores por parte da administração pública. Era essa pergunta que eu ia fazer agora, doutor? Sim. Essa pergunta eu ia fazer agora em relação aos agentes públicos. Se eles podem, neste ano eleitoral, fazer distribuição de bens, valores ou benefícios, como a doação de gêneros alimentícios, como já aconteceu. É uma das condutas que está, desde o 1º de janeiro do ano eleitoral, é vedado. Como é que diz a lei? No ano que se realiza a eleição, é vedado, fica proibido a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública. Exceto, tem exceção, claro, nos casos de calamidade pública, estado de emergência ou programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Então, é vedado, a maioria a lei traz algumas exceções, as 3 exceções, que é o caso de calamidade pública, estado de emergência, ou se for um programa social, já em execução orçamentária do ano anterior. Por exemplo, o prefeito não pode agora começar a distribuir, por exemplo, não pode instituir, por exemplo, no ano da eleição, uma Bolsa Família Municipal, e começar a distribuir no ano da eleição recursos a pretexto de, não, nós estamos numa pandemia, vamos distribuir aqui uma Bolsa Família Municipal. Bom, esse programa tinha que ter sido instituído no ano anterior e está em execução orçamentária. É uma das exceções. Se tiver, ele pode fazer. Cesta básica, a exceção nós poderemos colocar, se essa cesta básica está atendendo uma população que está dentro de um decreto de calamidade pública, em função da situação que nós estamos vivenciando, mas adequada aos critérios estabelecidos lá no decreto, é uma outra exceção. Não pode também, a pretexto, não, nós estamos vivendo uma pandemia e vamos aproveitar isso que eu sou candidato e distribuir cesta de alimento, bens ou valores para todo mundo. Não. O decreto vai estabelecer. Primeiro tem que ter o decreto de calamidade pública a nível municipal reconhecido. E o reconhecimento do decreto não é a Câmara Municipal. O decreto de calamidade pública, para efeito do que estabelece a Constituição Federal, ele tem que ser reconhecido pela Assembleia Legislativa, mesmo sendo dos municípios. Então, nesse caso de calamidade pública reconhecido, é possível fazer. Agora, logicamente, quem vai fazer isso é a administração, não é o candidato. Porque se o candidato... Tudo bem, a administração pode fazer a distribuição de bens, porque está nessa exceção do decreto de calamidade pública ou emergência. Mas não pode, por exemplo, a pretexto de cumprir esse decreto e distribuir para a população carente, os pré-candidatos fazerem isso. Porque se o gestor... Doutor, surgiu aqui... Ou não? Surgiu aqui uma pergunta de um internauta, e ela é muito propícia para o momento. Nesse caso, o senhor falou como que deve agir o funcionário lá atrás, no caso dele ser coagido pela questão do voto, né? Mas o pessoal está perguntando como denunciar, no caso, se eu tiver conhecimento de alguma prática que está vedada nesse momento que a gente está vivendo. Bom, a denúncia, se o eleitor ou alguém que tem notícia da prática irregular, pode denunciar. A principal figura a receber
fiscal da lei, nesse momento, que zela pelo cumprimento da legislação eleitoral, é o Ministério Público Eleitoral. Se você tem notícia de uma conduta vedada e ficou, e tem um mínimo de lastro probatório, de elementos para provar essa conduta, procure o Ministério Público Eleitoral, ele vai tomar a termo a sua declaração e vai fazer a investigação, reunir provas, ouvir as pessoas envolvidas e vai entrar com a ação de investigação judicial eleitoral para depois chegar à punição do agente responsável. Então, o principal agente que deve receber a denúncia de conduta irregular nesse momento é o Ministério Público, Ministério Público Eleitoral, que no município ele é representado pelo promotor da comarca, não é? Então, o Ministério Público Federal, ou o Ministério Público Eleitoral, mas não tendo o promotor, não estando no momento, pode fazer isso também. A OAB costuma ter comitês durante a campanha eleitoral de combate à corrupção, formado pela OAB e outras instituições representativas da sociedade civil, eu não sei como é o caso do município, ou, em última análise, não tendo nenhuma das instituições aptas a receber essa denúncia, o próprio cidadão pode, através do partido político, também apresentar já diretamente a ação de investigação judicial eleitoral. Para isso, o partido pode recorrer à justiça, e já é o partido diretamente que vai recorrer à justiça para apresentar a situação e requerer a apuração dos fatos e a penalização dos responsáveis. Então, nesse aspecto também aí... Eu também tenho aqui outro questionamento. O senhor falando e tudo aqui é uma sequência, um bate-papo bem produtivo, está tendo muita participação. Acho que o senhor está acompanhando aí também do outro lado. A questão é que nesse ano é muito comum durante esse período, principalmente, a prática da troca do voto pelas mais diversas maneiras, como, por exemplo, por um material de construção, pela promessa de fazer uma estrada, pela promessa de um poço, pela promessa, até mesmo em valores em espécies. E eu queria que o senhor deixasse aqui como alerta para esse tipo de prática. Como o senhor deixaria? Bom, isso na verdade, é crime eleitoral, a captação do sufrágio. E o crime é cometido não só pelo candidato, que está aliciando o eleitor. Também o eleitor que faz isso, e ele está sujeito às penalidades da legislação eleitoral, do Código Eleitoral. Então, essa prática aí está tipificada no Código Eleitoral, como captação ilícita do sufrágio, ou seja, compra de voto no popular, e nós já tivemos inúmeros casos de cassação de registro de candidatura e depois cassação de mandato. São casos bastante corriqueiros aqui no Tribunal Regional Eleitoral, e cassação de mandatos em função de ter ficado demonstrado que, por exemplo, o candidato distribuiu determinado bem para um grupo de eleitor em troca do voto. Ou ainda, nós tivemos alguns casos recentes, inclusive aqui no Tribunal Regional Eleitoral, de cassação de mandato do prefeito, que fez obras de forma a caracterizar abuso de poder político, passou 3 anos sem realizar nada no município. No ano da eleição, na véspera da eleição, nos 3 meses que antecede o pleito, fez um verdadeiro canteiro de obra com a ajuda de outros organismos do Estado, por exemplo, da União. Aquele determinado município pequeno recebeu uma grande quantidade de obras, isso aí foi caracterizado como abuso de poder político, entrelaçado com abuso de poder econômico, e também o prefeito foi cassado nessa situação. E temos outros casos, que nós tivemos no ano passado, algumas situações em que o eleitor recebeu dinheiro mesmo, foi provado, ou recebeu, ou em comícios recebeu, por exemplo, nós tivemos um caso, eu não vou colocar o nome da cidade, porque é um processo que ainda está tramitando no TSE. No comício, por exemplo, o candidato distribuindo
fichas de cervejas, e a Polícia Federal, disfarçadamente, filmou vários eleitores recebendo fichas de cerveja naquele determinada reunião ou comício, e isso aí foi caracterizado também como compra de voto. E o que é grave também, além da penalidade aplicada ao candidato, nesse caso, se for comprovado que o eleitor estava ali por conta do benefício que estava recebendo, alguns eleitores foram processados criminalmente em função da prática. Então, é muito importante saber que, além do candidato, também o eleitor que se submete a esse tipo de negociação do voto, ele está sujeito às penalidades da lei. Então, isso é importante que as pessoas fiquem atentas. As punições não são apenas para os agentes públicos e políticos, mas também cabe também punição para o eleitor que venha a praticar um desses atos ilícitos que não são aceitados, principalmente nesse momento que a gente vive o ano eleitoral. Não é isso, doutor? Exatamente. Até porque a corrupção, que é uma forma de corrupção eleitoral, só existe o corrupto porque existe o corruptor. Né? Se o eleitor se nega, todos os eleitores se negassem a participar desse processo de corrupção, de receber benesse em troca de voto, não teríamos os candidatos, os políticos não teriam espaço para fazer essa prática. Então, nós, enquanto eleitores, temos que dar a nossa contribuição também para limpar a política desse tipo de prática nociva, porque quem compra o voto do eleitor, ele não tem, depois de eleito, qualquer compromisso com a população. O voto foi comprado, ele não tem como depois exigir daquele candidato que ele votou que ele faça alguma coisa em benefício da coletividade. Normalmente, o político que compra o voto, ele não está interessado em desenvolver coisas voltadas para o bem comum. Está interessado em manter o seu mandato, juntar recursos das mais variadas formas para, na época da nova eleição, ele ter como novamente comprar o seu mandato. Infelizmente, quem utiliza-se dessa prática tem essa mentalidade. Então, é importante que o eleitor saiba disso. Ao vender seu voto, ele está também submetendo a sua comunidade a uma situação de abandono por parte daqueles que deveriam estar agindo em benefício da coletividade. É muito importante saber disso, porque cada vez mais, seja você evitar vender o seu voto, o termo é pesado, vender, mas troca de favor, você votar por conta de um favor, você votar por conta de um benefício pessoal, isso é uma forma de venda do voto. Então, isso prejudica a coletividade. Você tem que analisar o político e votar de acordo com aquele que tem uma melhor proposta para desenvolver no seu município, ou lá no parlamento, ou lá na prefeitura, mas não porque há algum tempo atrás beneficiou um parente meu, ou me arrumou um determinado tipo de benefício individual. Não é essa a finalidade da democracia. A democracia quer que os gestores, aqueles que detêm o poder político na mão, eles atuem em benefício da coletividade, não do interesse privado, individual. Ok, isso seja um eleitor. E também, doutor, deixar claro para a população, principalmente aqueles que são funcionários contratados, que a coação, a perseguição política por parte dessas pessoas que fazem parte de uma administração é crime, como o senhor mesmo frisou, e aí cabe a essas pessoas tomarem as devidas medidas e também buscar, como o senhor falou, o Ministério Público, munidos de prova, e aí fazer a denúncia desses casos que, com certeza, acontece não só em São Miguel do Tapuí, mas também em todo o Brasil, e é preciso que as pessoas estejam sempre atentas diante dessa situação. Exatamente. É porque se o eleitor se submete a isso, o contratado se submete a isso, ele não tem também, ao se submeter, não tem qualquer garantia que depois esse gestor, em assumindo o mandato, vai mantê-lo no serviço público. Então, é preciso que a sua manutenção do serviço público seja em função do que você está desenvolvendo. Você está recebendo
do município por contrapartida a um serviço que você está prestando. Não está recebendo um recurso a título gratuito, graciosamente. Você está trabalhando por aquela contrapartida em dinheiro que você está recebendo pelo seu salário. Então, não deve aceitar de maneira nenhuma esse tipo de coação, até porque, ao aceitar, como eu falei anteriormente, se depois qualquer outra pessoa prova que você aceitou, mesmo que você não denuncie, mas por outros meios ficar demonstrado que você foi conivente com esse tipo de postura, você também vai estar sujeito às penalidades da legislação eleitoral. Isso, em São Miguel do Tapuã, como eu já falei aqui, já tivemos várias e várias denúncias relatadas para a gente aqui do portal São Miguel Agora. Também um pré-candidato já se posicionou sobre esses acontecimentos em sua rede social, e é bom que as pessoas fiquem bem informadas, saibam seus direitos, onde procurar, para que essa prática ela não continue a acontecer daqui para frente, e que tenhamos, em outubro, se assim for as eleições, ocorrer as eleições, um pleito democrático, sem que essas condutas vedadas aconteçam. Exatamente. Se o doutor José tiver mais algum outro ponto importante para a gente repassar também para os nossos internautas, fica à vontade. Isso, do ponto de vista das condutas, nós tem várias outras condutas pequenas com relação à propaganda e tal, que estão, se as pessoas tiverem interesse em pesquisar, do artigo 73 até 78 da Lei 9.504 de 97. Muito importante que as pessoas fiquem atentas a isso. Lógico que agora os pré-candidatos podem se apresentar para a população, podem dizer que são candidatos, que pretendem ser candidatos, por que pretendem ser candidatos. A legislação ela abrandou agora no sentido de que, mesmo fora do período da campanha eleitoral, desde janeiro, que é do ano eleitoral, até o dia 15 de agosto, porque a campanha eleitoral só começa propriamente no 15 de agosto, pode fazer a campanha. Agora, essa campanha não pode se utilizar da máquina pública para fazer a campanha, como eu falei. Tem que usar as mesmas armas, ficar no mesmo patamar dos outros pré-candidatos que não estão, por exemplo, na gestão. Então, use sua rede social privada para divulgar suas ideias. Não use, por exemplo, a internet ou do governo do Estado, ou o telefone institucional, ou o carro do município, ou do governo do Estado, porque isso aí desequilibra o pleito e é o que a legislação eleitoral quer evitar com essas condutas vedadas. Podem se apresentar livremente, mas impede igualdade com os outros candidatos que não estão na gestão municipal, estadual ou federal. Estamos aqui chegando ao final. Estamos aqui chegando já ao final, doutor José. Agradecer, José Maria, a sua participação aqui na nossa primeira conversa afinada online. Agradecer aos nossos internautas que estão assistindo. E pedir desculpas se teve alguma interferência, porque a gente está usando a internet e às vezes tem uma oscilação, uma hora ou outra, mas eu tenho certeza que o recado, a temática foi bem debatida, as informações foram precisas, e o senhor, doutor José Maria, fica à vontade para qualquer outro esclarecimento, qualquer outra informação que queira repassar para a nossa população. Vou só dizer que é importante excelente o trabalho que vocês estão prestando nesse momento. Nós estamos em um momento de limitações, porque a pré-campanha já deveria estar na rua, mas em função da limitação que nós temos, o meio mais adequado de se levar orientação à população é agora a mídia social, através da internet, das redes sociais, e vocês estão cumprindo um papel importantíssimo. É importante que as pessoas cada vez mais se apoderem desse mecanismo, porque é a tônica daqui para frente. Eu acredito que até depois dessa pandemia vai ser um meio bastante utilizado e, portanto, foi muito importante a sua ideia de levar essas informações através desse meio, porque as pessoas, mesmo de casa, sem ser de forma presencial, porque o distanciamento não nos permite, possam ter essas informações. E aí
A ideia, ela pode se alargar. Você vai poder depois fazer com a sua criatividade, que eu sei que é própria, vai poder fazer debates com pré-candidatos, a lei eleitoral permite, faça debates aí entre os pré-candidatos. O que a lei diz é que tem que ter isonomia entre os candidatos. Você não pode chamar só um pré-candidato de um determinado partido, você chama numa semana um, na outra semana o outro, ou num dia um, no outro dia outro. Tem que dar tratamento isonômico, tratamento igual para todos. Mas com a abrangência que está tendo o seu canal, eu acredito que vai ser muito importante e valioso para a população aí do município. E eu lhe parabenizo pela iniciativa. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece aí pela sua participação, contribuição importantíssima aqui, principalmente para as pessoas de São Miguel do Tapuio que estão nos acompanhando e que vão assistir esse vídeo em outro momento. São informações relevantes, principalmente para as pessoas que estão, nesse momento, a principal prática, a coação aos funcionários que está acontecendo. É importante que eles tenham essa informação e saber como devem agir diante dessa situação. É um tema relevante. A gente agradece mais uma vez a sua participação, ao doutor José Maria, advogado especialista em Direito Eleitoral e Administrativo, contribuindo aqui com o Portal São Miguel agora, com o nosso Conversa Afinada. Amanhã, com certeza, a gente vai ter um outro tema e vamos também levar um bom debate para a nossa população. Doutor José Maria, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, e o Portal São Miguel agora, assim que precisar de mais informações nesse meio jurídico em relação às eleições municipais, a gente vai sim solicitar aqui a sua participação nesse momento ao vivo, para que a população de São Miguel do Tapuio tenha conhecimento específico diante desse momento que a gente está passando. Que as pessoas precisam sim da informação, e esse é um método que o Portal São Miguel agora encontrou para levar a informação concreta, a informação verdadeira, para que as pessoas fiquem sempre bem informadas e de uma forma como o nosso próprio slogan já diz, um novo conceito em noticiar. Obrigado, um abraço. Um abraço. Mas antes de encerrar, eu queria aqui agradecer aos meus patrocinadores do Portal São Miguel agora. Mas antes de agradecer, eu queria trazer para a população de São Miguel do Tapuio o nosso texto de encerramento, que traz algumas informações, é bom que as pessoas fiquem atentas. Olha só. Votar livremente, sem imposição ou indução de qualquer pessoa. É um direito garantido pela Constituição Federal e que muitos funcionários se sentem seguros para formalizar uma denúncia junto aos órgãos competentes por medo de serem demitidos. Qualquer desrespeito à liberdade do cidadão trabalhador no processo eleitoral, no ambiente de trabalho, pode ser denunciado ao Ministério Público do Trabalho por meio de um site que a gente vai disponibilizar na nossa descrição. E agora, agradecer aos nossos patrocinadores do Portal São Miguel agora. Agradecer ao consultório Dr. Lincoln Leitão Lacerda, agradecer à Pax União na pessoa do nosso amigo Toquinho, agradecer ao Claudinho Instalações, agradecer a toda a equipe da Compunet que tem uma internet de alta qualidade em São Miguel do Tapuio, fibra ótica, o sinal que a gente usa para fazer as nossas transmissões, e daqui para frente, transmissões de qualidade, porque a Compunet vai melhorar o nosso sinal aqui, com certeza. Academia Tropical, na pessoa do nosso amigo João Paulo, agradecer ao Instituto Educacional Bom Saber, na pessoa do professor e diretor Júnior Mota, agradecer também ao Salão Unissex Cabelos e Beleza, um alô especial para o Marquinhos e também para a Eliane, e também agradecer à Faculdade Uninta, Centro Universitário Uninta, na pessoa do nosso amigo Hernandes. E a gente fica por aqui, prometendo voltar amanhã, a partir das 19h30, com mais um assunto importante, mais uma pauta importante para a gente discutir com o convidado e também com você, amigo, que nos acompanha aqui pelas nossas redes sociais. Uma boa noite especial a cada um de vocês. Tchau, tchau.